Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou ensinar vocês uma expressão super legal, super importante para falar de coisas lá no passado, coisas que você fazia ou costumava fazer e que provavelmente agora não faz mais. A expressão used to. Já ouviu essa expressão antes? Sim? Não? Ainda tem dúvida? Então vem comigo, vamos aprender. Bom, pessoal, então, como eu disse na introdução, nós usamos essa expressão used to para falarmos de coisas que nós costumávamos fazer no passado ou coisas, atividades habituais que fazíamos, seja viajar, praticar algum esporte, um hobby, enfim, e que hoje você não faz mais, né? Muita gente que estuda inglês acaba deixando esse detalhe de lado e quando vão conversar com alguém em inglês acaba travando nessa hora e não sabem exatamente como formar frases assim. Mas fique tranquilo que hoje eu vou te ensinar como fazer isso, ok? Bom, a estrutura de uma frase com essa expressão fica da seguinte forma. Você vai ter um sujeito, né, um nome ou um pronome qualquer, I, you, he, she, enfim, não importa, mais a expressão used to, né, mais um verbo no infinitivo, ok? E depois o complemento que você quiser, tá? Então, por exemplo, vamos usar algumas frases aqui, olha só. I used to walk on Sunday mornings. I used to walk on Sunday mornings. Now I don't. Então, eu costumava caminhar aos domingos pela manhã, agora eu não faço mais, eu não caminho mais. Ok? Então, eu costumava caminhar, hoje eu não caminho mais. Então, I used to walk on Sunday mornings, now I don't. Certo? E vale ressaltar, pessoal, que apesar de parecer estarmos usando o verbo use aqui, né, use, não tem nada a ver com o verbo use, de usar, ok? E por falar nisso, até a pronúncia é diferente, tá? O verbo usar tem um sonzinho de Z, use, ok? E essa expressão tem um sonzinho de S, use, ok? E não importa se tem um D ali no final, tá? Esse D não é pronunciado, ok? Mesmo porque depois do D você tem um som de um T, né? Da preposição to, então a gente já emenda tudo. Used to, ok? Não é used to, tá? De usar. Pegaram, né? Outro detalhe, pessoal, é que nem sempre precisamos só traduzir essa expressão para costumava, tá? Se você não tem o costume de falar costumava, e muita gente não tem, você pode simplesmente usar o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Lembram dele? Né? O famoso ava ou ia, cantava, comia ou decidia, tá? Não tem problema. Ou você costumava andar aos domingos pela manhã, né? Ou simplesmente andava, né, aos domingos, ok? Você costumava andar aos domingos ou andava aos domingos. Não faz diferença, né? Ou faz? Não, né? Bom, tirando essas duas observações, vamos voltar aqui para a aula. É o seguinte, eu vou te passar mais 3 exemplos. Então, olha só. I used to live with my mother. I used to live with my mother. Então, eu costumava morar com a minha mãe. Ou, eu morava com a minha mãe, certo? Hoje você não mora mais. Então, você costumava morar com ela ou morava com ela, ok? She used to have a dog. She used to have a dog. Ou seja, ela costumava ter um cachorro. Hoje ela não tem mais, hoje ela tem um gato, talvez, tá? Então, ela tinha um cachorro, ela costumava ter um cachorro, ok? They used to go out every weekend. They used to go out every weekend. Eles costumavam sair todo final de semana, ok? Até aí, fácil, certo? Bom, pessoal, agora é o seguinte, como ficariam essas frases no modo negativo, tá? Com esse used to? Bom, a estrutura fica da seguinte forma, olha só, você vai ter o sujeito, depois o verbo auxiliar, did, né? Mais o advérbio de negação, not. Só que aqui é muito mais comum você fazer a contração dos dois e falar didn't, ok? Pessoal, vale ressaltar que quando usamos essa expressão, sempre estamos falando do passado, né? Como eu já havia falado lá no início do vídeo. Sempre no passado, lembram?
Então, por isso que temos que usar o verbo auxiliar no passado. Did, ok? Did. Nós não podemos dizer, por exemplo, I don't used to walk on Sunday mornings. I don't used to. Não faz sentido nenhum. Você não pode usar o do, você tem que usar o did, ok? Então, lembrem disso. Sempre no passado. Não esqueçam disso, ok? Agora, voltando aqui, nós temos o sujeito, o didn't. Agora nós temos que ter a expressão used to, só que agora sem o D, perceberam? Sem o D na palavra use, ok? Então só used to e não used to com D. Mas a pronúncia era a mesma, da mesma forma. A pronúncia sempre vai ser a mesma, com D ou sem o D é a mesma coisa. Depois, o verbo, ok? E depois o complemento que quiser. Então vamos ver alguns exemplos, olha só. Se eu falasse assim, eu não costumava trabalhar de madrugada. Então, I didn't used to work overnight. I didn't used to work overnight. Então, eu não costumava trabalhar de madrugada, ok? We didn't used to travel every year. Now we do. We didn't used to travel every year. Now we do. Então, nós não costumávamos viajar todo ano. Hoje a gente viaja todo ano, ok? He didn't used to go to the mall every weekend. Então, he didn't used to go to the mall every weekend. Então, ele não costumava ir ao shopping todo final de semana, ok? Talvez hoje ele faça isso, mas ele não ia ao shopping, ele não costumava ir ao shopping todo final de semana. Perceberam a estrutura aqui? Então é isso é o modo negativo. Agora, informalmente, pessoal, no dia a dia é bem comum você ouvir eles dizendo used not to ou used to not. E não didn't used to, né, para frases negativas. De acordo com as regras gramaticais, pode-se dizer que não está certo, né, porque sabemos que em frases negativas nós precisamos de um verbo auxiliar, né, no caso aqui o verbo auxiliar do. Né, por exemplo, qual seria o negativo de I like to walk? Eu gosto de caminhar. I like to walk. Seria I don't like to walk, certo? E no passado, I didn't like to walk. Certo? Então, eu não gosto de caminhar, eu gosto de caminhar, eu não gosto de caminhar e eu não gostava de caminhar. Ou eu não gostei de caminhar, ok? Certo? Você nunca vai poder dizer I liked not to walk. Muito estranho, né? I liked, colocando um ED ali direto no verbo, depois para fazer o negativo, depois not, né? Esse ED no verbo só acontece no modo afirmativo. No negativo, você precisa do auxiliar e depois, enfim, né? O not e tudo mais. Então, I liked not to walk, é muito estranho, ou muito menos, I liked to not walk. Olha que loucura, né? Você não poderia dizer assim. Mas, pessoal, para esse tipo de expressão, esse tipo de frase, experiência própria, eles dizem sim, I used to not work overnight. Né? Eu digo assim, pois é, pessoal, essa pessoa aqui que vos fala usa essa estrutura. E perceba que se usar essa estrutura, o D na palavra use volta, tá? Lembram que no modo negativo o used é sem o D, porque a gente tem o verbo auxiliar? Então, como não temos o verbo auxiliar aqui, o D volta. Isso que eu estava querendo dizer. Mas enfim, pessoal, se quiser dizer certinho, diga, e não tem problema nenhum com isso, claro, diga I didn't used to work overnight, ao invés de I used to not work overnight, ok? Agora, a menos usada, pelo menos na minha opinião, é de fato a estrutura I used not to work overnight, com not depois do used. Acho que isso acontece porque é um pouco chato fazer o som do N logo depois do D, né? Tipo, used not. É muito difícil isso. I used not, né? Enfim, perceberam? Mas tá aí a dica, ok? Bom, chega de modo negativo, vamos ao modo interrogativo. A estrutura do modo interrogativo é a seguinte, olha só, precisamos do did para iniciar a frase, ok? Depois o sujeito, certo? Depois a expressão used to, também sem o D, lembram? Auxiliar presente, D some, né? Depois o verbo e depois o complemento que você desejar. Tranquilo, né? Então vamos ver exemplos do modo interrogativo. Olha só. Did you used to sing in a choir? Did you used to sing in a choir? Né? Ou seja, você costumava cantar em um coral? Você costumava cantar no coral? Você cantava em um coral? Certo? Então esse é o modo interrogativo. Did, para iniciar, depois do pronome ali, o sujeito da frase, used to,
o verbo ali no infinitivo e depois o complemento que quiser, certo? Mais um, olha só. Did she used to take her kids to school? Did she used to take her kids to school? Ela costumava levar as suas crianças, seus filhos para a escola? Did she used to take? Ok? Sem o D. Did she used to take? Ou seja, ela costumava levar, ela levava as suas crianças para a escola? E a última, olha só. Did he used to play video games every night? Did he used to play video games every night? Então, ele costumava jogar videogames toda noite? E aí, pessoal? Fácil, né? Entenderam? E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não percam a aula seguinte, onde eu estarei explicando a diferença entre as expressões used to, que a gente aprendeu hoje, be used to e get used to, ok? Então, se você curtiu a aula de hoje, dê aquele soco no like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima aula.